Você já sentiu que está sob um ataque espiritual constante? Portas fechadas, finanças em frangalhos, relacionamentos em crise. A primeira reação de muita gente é dizer: o diabo está me perseguindo. Mas e se eu te dissesse que, em muitos casos, o inimigo nem precisou sair de casa? Hoje, vamos falar sobre a verdade que dói, mas liberta. Colheita não é perseguição. Se você vive cansado de lutar batalhas que nunca venceria com oração, porque elas deveriam ser resolvidas com mudança de atitude, este vídeo é para você. Nos próximos minutos, eu vou te ensinar a distinguir um ataque real de uma consequência natural e como parar de culpar o espiritual pelo que é sua responsabilidade. Prepare-se para retomar as rédeas da sua vida. Para entendermos por que tantas vezes confundimos consequência com ataque, precisamos encarar uma verdade desconfortável. Culpar o diabo é, em muitos aspectos, um alívio psicológico. Quando dizemos que estamos sob um forte levante espiritual, recebemos imediatamente a atenção e a compaixão da comunidade. Tornamo-nos heróis de uma guerra invisível, vítimas de um mal externo que quer nos parar porque somos especiais. Esse é o escapismo espiritual. É muito mais fácil para o ego lidar com a ideia de ser um alvo do inferno do que com a realidade de ser um mau gestor, um cônjuge negligente ou um profissional desidratado em termos de competência. O vitimismo espiritual cria uma névoa que nos impede de amadurecer. Se o problema é um demônio, a solução é externa. Uma oração de quebra de maldição, um jejum coletivo ou um grito de guerra. Mas se o problema é o meu comportamento, a solução é interna e dolorosa. Exige arrependimento, mudança de caráter e disciplina. Percebe a diferença? O escapismo nos mantém presos em ciclos repetitivos de erros porque, enquanto eu diagnosticar um problema de comportamento como um problema espiritual, eu nunca aplicarei o remédio correto. Imagine alguém que gasta mais do que ganha e, ao ver o saldo negativo, diz que o devorador tocou em suas finanças. Essa pessoa passará anos em correntes de libertação financeira, mas a conta nunca fechará, porque o demônio em questão chama-se falta de orçamento. O perigo desse auto-engano é que ele anula a nossa capacidade de aprender com os erros. O erro é pedagógico. Ele serve para nos mostrar que a rota precisa ser corrigida. Quando eu terceirizo a culpa para o diabo, eu jogo fora a lição. E quem não aprende com a consequência está condenado a repeti-la. Precisamos romper com essa cultura de buscar bodes expiatórios espirituais para falhas humanas óbvias. O amadurecimento começa quando paramos de olhar para o céu em busca de um milagre para algo que Deus já nos deu inteligência e ferramentas para resolver na terra. É essa mudança de perspectiva que nos permite sair do papel de vítimas e assumir o papel de protagonistas da nossa própria história com Deus. Para entendermos por que o escapismo espiritual é tão perigoso, precisamos mergulhar no que a Bíblia diz sobre a mecânica da vida. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve uma das frases mais curtas, grossas e definitivas de toda a Escritura. Não vos enganeis, de Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Note como ele começa com um alerta solene. Não vos enganeis. Paulo sabia que o ser humano tem uma capacidade infinita de criar narrativas para justificar seus próprios fracassos. Ele sabia que tentaríamos dar um jeitinho espiritual nas leis naturais. A expressão "Deus não se deixa escarnecer" é um lembrete de que não podemos zombar do Criador ignorando as regras que Ele mesmo estabeleceu para o funcionamento do universo. Existe uma biologia espiritual em curso. Se um agricultor planta milho, ele não faz uma vigília de oração pedindo a Deus que nasça soja. Ele entende que a semente determina o fruto. No entanto,
Na vida cristã, muitas vezes plantamos negligência e oramos por prosperidade. Plantamos discórdia e jejuamos por paz. Isso, segundo o texto, é tentar escarnecer de Deus. É tratar o Todo-Poderoso como se ele fosse um cúmplice da nossa irresponsabilidade, pronto para suspender as leis da física e da moral apenas para nos poupar das consequências das nossas escolhas. A semente é a nossa unidade de destino. Cada palavra dita, cada hora gasta, cada real investido e cada hábito cultivado é uma semente sendo lançada no solo do tempo. O solo não julga a semente, ele apenas a processa e a devolve multiplicada. Se você planta fofoca no trabalho, a colheita será um ambiente tóxico e a perda de confiança. Se você planta sedentarismo e má alimentação, a colheita será a falta de energia e a enfermidade. Chamar isso de seta do inimigo é ignorar a soberania de Deus sobre a lei da causa e efeito. Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoa os pecados, mas raramente nos livra das consequências. O perdão restaura a comunhão com o Pai, mas não arranca o pé de milho que você plantou ontem. Se você pulou de um prédio e se arrependeu no meio do caminho, Deus perdoa a sua alma, mas o chão ainda vai quebrar os seus ossos. Entender Gálatas 6:7 é o primeiro passo para parar de lutar contra demônios imaginários e começar a respeitar as leis reais que regem a sua vida. A Terra, ou seja, a sua realidade atual, está apenas devolvendo o que você entregou a ela nos últimos meses. Este é o divisor de águas que você precisa compreender para ter paz. Colheita não é perseguição. Existe uma diferença fundamental entre ser atacado pelo inimigo e ser confrontado pelo seu próprio passado. A perseguição espiritual acontece quando você está avançando em direção ao propósito de Deus e o inferno se levanta para tentar impedir o seu progresso. É uma resistência ao seu futuro. Já a colheita é o retorno daquilo que você deixou para trás. É o acerto de contas com o seu passado. Se você confunde as duas coisas, você gasta o tempo que deveria estar usando para corrigir sua rota, tentando amarrar um demônio que não tem culpa nenhuma no cartório. Vamos para a prática. Imagine um homem que foi infiel, mentiroso e negligente com sua esposa por 10 anos. Um dia, ele se arrepende verdadeiramente, chora no altar e decide ser um homem de Deus. No mês seguinte, a esposa pede o divórcio porque não aguenta mais. Esse homem entra no quarto, começa a repreender o espírito de divórcio e diz que o diabo está atacando sua família porque ele agora é um cristão fervoroso. Isso é um erro fatal. O que ele está vivendo não é um ataque do diabo contra o seu novo ministério. É a colheita de 10 anos de sementes podres. O diabo não precisa destruir aquele casamento. O próprio homem já fez o serviço. A solução aqui não é guerra espiritual. É humilhação, pedido de perdão e a aceitação de que a reconstrução da confiança leva tempo. Outro exemplo clássico é na área financeira. Alguém que nunca foi fiel nos dízimos, que nunca estudou sobre gestão e que sempre gastou mais do que ganha para manter um status que não possui. Quando as dívidas batem à porta e o oficial de justiça aparece, a pessoa diz: é o devorador. Meu irmão, o devorador não precisa tocar no seu dinheiro se você mesmo o entrega de bandeja para os juros bancários por falta de disciplina. Oração não substitui planilha. Jejum não quita boleto. Deus não vai repreender o espírito da escassez se você continua plantando sementes de imprudência. A colheita tem uma característica. Ela é persistente e lógica. Se você olhar para os seus últimos 6 meses, para as suas rotinas, para as suas conversas e para os seus gastos, você verá que o seu ataque atual tem raízes bem profundas em escolhas anteriores. O inimigo ataca o que é de Deus em você. A colheita ataca o que é seu em você, o seu ego, a sua preguiça, a sua teimosia.
Entender isso traz um alívio extraordinário, porque você para de lutar contra as sombras e começa a lidar com fatos. Quando você para de chamar colheita de perseguição, você finalmente ganha a autoridade para mudar a semente. Se o problema fosse o diabo, você seria dependente de uma libertação externa. Mas se o problema é a colheita, a solução está nas suas mãos. Pare de plantar o que te faz chorar e comece a plantar o que vai te fazer sorrir daqui a algum tempo. Depois de entendermos que a colheita é um princípio lógico, precisamos encarar um fenômeno perigoso que acontece dentro do coração humano. O livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 3, descreve uma cena que se repete todos os dias em milhares de igrejas e quartos de oração. A estultícia do homem perverte o seu caminho e o seu coração se irrita contra o Senhor. Pare um pouco para absorver a gravidade desse diagnóstico. O texto está dizendo que o homem faz escolhas tolas. A estultícia destrói a própria vida, arrebenta com seus caminhos e, no final, quando as consequências batem à porta, ele fica com raiva de Deus. É a anatomia do caos emocional. Nós negligenciamos os princípios, ignoramos os conselhos de quem nos ama, agimos por impulso ou soberba. Quando o castelo de cartas desmorona, levantamos os olhos para o céu com um olhar de acusação. Perguntamos: onde estava o Senhor que permitiu isso? Por que Deus não me deu um livramento? Essa irritação contra Deus é, na verdade, um mecanismo de defesa do nosso orgulho. É mais fácil ficar bravo com o Criador do que admitir que fomos os arquitetos da nossa própria ruína. Essa postura é o que impede a verdadeira cura. Enquanto você estiver irritado com Deus, você não conseguirá ouvir o que Ele tem a te ensinar através dessa dor. A estultícia perverte o caminho, mas a humildade o restaura. Muitas pessoas estão em uma guerra espiritual infrutífera simplesmente porque estão tentando expulsar um demônio que Deus permitiu que agisse como um pedagogo. Às vezes, a falta de bênção é apenas a proteção de Deus, impedindo que você continue avançando em um caminho de tolice. O coração irritado busca culpados. O coração arrependido busca mudança. Se você está hoje em um cenário de destruição, a pior coisa que você pode fazer é se amargar contra os céus. Deus não é o culpado pelas sementes que você escolheu plantar, mas Ele é o único que pode te ajudar a limpar o terreno para a próxima estação. A cura começa quando você para de apontar o dedo para o alto ou para o inferno e coloca as mãos no rosto, reconhecendo: isso aqui foi fruto da minha estultícia. Nesse exato momento, a irritação cessa, a paz volta e o caminho, embora ainda difícil de percorrer devido aos destroços, começa a ser endireitado pela sabedoria que vem do alto. A pergunta que deve estar ecoando na sua mente agora é: se eu percebi que estou colhendo os frutos de escolhas erradas, o que eu faço para parar esse ciclo? A primeira coisa que você precisa entender é que você não pode desplantar o que já cresceu. Se o fruto está no pé, você terá que lidar com ele. No entanto, você pode decidir, neste exato momento, que nenhuma semente podre sairá mais das suas mãos. A interrupção do ciclo começa com uma mudança radical de mente, o que a Bíblia chama de metanoia. O erro de muitos é gastar toda a energia tentando lutar contra a colheita atual, enquanto continuam semeando as mesmas coisas que causaram o problema. É como alguém que tenta secar o chão enquanto a torneira continua aberta. Feche a torneira primeiro. Se o seu problema é financeiro, pare de buscar um milagre da provisão e comece a praticar a disciplina do orçamento e a fidelidade. Se o seu problema é familiar, pare de orar para que Deus mude o outro e comece a plantar sementes de mansidão, escuta e serviço. Você precisa trocar a oração de livramento pela oração de sabedoria. O livramento é Deus tirando você da consequência. A sabedoria é Deus ensinando você a não entrar mais nela.
Peça ao Espírito Santo que revele quais padrões de comportamento estão sabotando a sua vida. Muitas vezes, o que chamamos de maldição hereditária é apenas a repetição de comportamentos errados que aprendemos com nossos pais. Romper esse ciclo exige coragem para admitir: eu não sou uma vítima do destino, eu sou o gestor das minhas sementes. Lembre-se, o tempo que você gasta reclamando da colheita é um tempo que você perde semeando um novo futuro. Comece pequeno, mude uma rotina, ajuste uma palavra, organize uma área da sua vida. A natureza não dá saltos e a vida espiritual também não. A colheita de uma vida de sabedoria demora a aparecer, assim como a colheita da tolice também demorou. Mas, se você for constante na semente boa, chegará o dia em que você olhará ao redor e não verá mais os espinhos do passado, mas os frutos de uma vida governada pela palavra de Deus. Chegamos ao fim deste despertar. Se este vídeo cumpriu o seu propósito, você não está mais olhando para os seus problemas da mesma maneira. Você entendeu que, embora o inimigo seja real, ele não é o autor de todas as suas crises. Muitas vezes, o deserto que você atravessa não é uma provação divina, mas apenas a falta de um mapa que você se recusou a seguir. A liberdade começa quando você assume a responsabilidade pelas suas sementes. Pare de lutar contra o que você mesmo plantou e comece hoje a cultivar um futuro diferente. O solo da sua vida ainda é fértil e Deus ainda é o Senhor da colheita. Eu te convido a tomar uma decisão pública agora. Comenta aqui embaixo: eu assumo a responsabilidade pelas minhas sementes. Se esta palavra abriu seus olhos e te trouxe clareza, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive em uma guerra espiritual sem fim, mas que, na verdade, só precisa de um ajuste de rota. Inscreva-se no canal para continuarmos nessa jornada de amadurecimento real. Até o próximo vídeo.